Tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui para a gente trazer para vocês, né, um novo vídeo, uma nova apresentação. Dessa vez agora, um assunto também que eu acredito muito comum no nosso meio rural. Quem é que trabalha com bovino, quem é que trabalha com vacaria de leite, que nunca viu uma vaca empanzinada, uma vaca com tipanismo, né? E aí nós vamos trazer uma apresentação para vocês muito interessante a respeito do tipanismo. Lembrando que essas nossas apresentações, a gente está saindo um pouco da linha acadêmica, né? Porque a nossa visão não é acadêmica, é uma visão, digamos, prática. Trazer um pouco do conhecimento acadêmico, mas também trazer um pouco da nossa experiência como profissional, dia a dia no campo. Daí porque as apresentações que eu faço, muitas vezes definições, eu coloco algumas coisas que não estão no livro texto, que é a experiência minha, experiência própria, vivida dia a dia. Vou apresentar algumas coisas para vocês desse assunto que é extremamente importante, né? E é uma doença muito comum, né, no nosso meio. E assim a gente vai falar um pouco sobre isso. E mais uma vez, bem-vindo, né, ao falando sobre tipanismo, também conhecido como empanzinamento, ok? Vamos lá. Bom, dentro daquele nosso quadrinho, vamos falar um pouco dos aspectos gerais da doença, né? Mas não vamos falar de doença, porque na verdade tipanismo não é doença. Tipanismo é um sintoma, ok? Isso a gente tem que ficar bem claro. Bom, o tipanismo, ele é um distúrbio digestivo caracterizado pelo acúmulo de gases no rumen dos ruminantes. Definição bem simples. Ou seja, quando ocorre um processo, seja de qualquer natureza, esse processo leva ao acúmulo de gás no rumen dos animais, especificamente no saco dorsal do rumen, nós dizemos que esse animal está com tipanismo ou empanzinamento. Segundo tópico, não existe tipanismo por excesso de produção de gás. Isso não existe. Mas sim pela deficiência do processo de eliminação. Ou seja, a vaca não fica empanzinada porque produziu muito gás. Não existe isso. O que existe é uma falha no processo de eliminação desse gás. Tipanismo não é uma doença, como eu falei no começo, mas sim ele é um sintoma que pode aparecer em várias doenças, em várias situações distintas que nós vamos ver lá na frente. Com relação às causas, nós podemos dizer que o tipanismo ele pode ser primário. Eu chamo de tipanismo de primário quando a causa do tipanismo está relacionada à função ruminal, ok? Essa definição, digamos, é praticamente minha, não é essa definição não é acadêmica. E eu chamo de tipanismo secundário quando a causa do tipanismo não está no rumen, ou seja, quando aquela causa está fora do rumen. Exemplo, obstruções intestinais é muito comum, mas muito comum mesmo. Animais que estejam passando obstrução intestinal, ele tem um grau de tipanismo que tende a ser moderado, tá ok? Bom, com relação ao tipo de gás, né? Esse tipanismo ele pode ser espumoso, quando o gás se junta a um conteúdo ruminal e forma espuma. E temos o tipanismo gasoso, que é uma situação onde o gás se encontra de forma livre no rumen dos animais. Nossa região aqui, Russas, né, no Ceará, eu nunca vi um caso de tipanismo espumoso. Sempre aqui o nosso tipanismo ele é gasoso. Já vi um caso, foi 3 casos desses que eu estava em Garanhuns fazendo minha residência. Lá porque na época o pessoal usava muito palma e parece que a mistura da palma com a soja predispõe a formação de tipanismo espumoso, parece ter alguma coisa nesse sentido. Mas aqui na nossa região, eu não vi nenhum caso de tipanismo espumoso, ok? Então, a nossa linha de trabalho vai ser o tipanismo gasoso, tá bom? Bom, com relação à evolução, eu sempre digo que o tipanismo ele pode ser agudo, crônico
crônico recidivante. O tipanismo ele é agudo quando ele aparece de forma rápida e normalmente ele é de muita intensidade. Digamos, é um tipanismo que tende a ser de moderado ao grave. Por exemplo, nas obstruções intestinais de forma aguda, o animal, por exemplo, que come se engasa com a aranha, se engasa, por exemplo, com a manga. Então, são aquele tipanismo que ele aparece de forma rápida e quase sempre de uma intensidade tendendo ao moderado ao grave, ok? E também nas disfunções fermentativas, né? Quem já viu o animal um quadro de uma acidose aguda ou de uma alcalose ruminal aguda, a gente percebe também que nesse caso o tipanismo ele é rápido e tende a ter o tipanismo de grau moderado a grave. Já o tipanismo crônico é aquele tipanismo, normalmente ele é de média intensidade, ou seja, e é aquele animal que passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, está sempre, você observa, o animal está lá apresentando um grau de tipanismo, nós chamamos de tipanismo crônico. E tem um crônico recidivante também, que também diferenciam do crônico só porque existe uma variação. Por exemplo, de manhã você vê a vaca está quase normal. Quando é à tarde, ela está empanzinada, está com tipanismo. No outro dia você nota que ela melhorou, e depois ela torna a piorar, então ela vai e volta. Nós chamamos de tipanismo crônico recidivante. Lá na frente eu vou explicar uma das doenças que está relacionada a esse tipo de tipanismo, ok? E com relação à intensidade, né, ou seja, nós podemos dizer que o tipanismo ele é um tipanismo leve quando você percebe que o animal está com tipanismo, mas ele não tem nenhum desconforto respiratório. Nós temos um grau moderado e temos um grau de tipanismo grave, que é quando você percebe que o animal está com tipanismo, está empanzinado, mas você percebe aquele animal que está com a boca aberta, você percebe uma angústia respiratória, o animal que tem dificuldade de respirar, entendeu? Respirando com a boca aberta, salivando. Nesse caso aí, já é um tipanismo grave e o procedimento de correção tem que ser de emergência, ok? Bom, outra coisa importante sobre o tipanismo é lembrar que normalmente os bovinos ficam, a sua posição quando estão no chão é o decúbito external, que é popularmente conhecido que o animal está malhado. Pronto, aquela é a posição normal de bovino. Bovino não tem hábito de ficar em decúbito lateral, porém, toda vida que um bovino fica em decúbito lateral por um tempo prolongado, eles podem ter a morte aguda provocada pelo tipanismo. Então, qualquer processo que leva o animal a ter um quadro de um decúbito lateral, que é muito comum nas hipocalcemias, entendeu? Pode acontecer, no botulismo também pode acontecer, e outras situações também, a posição do decúbito lateral, ela tende a fazer o líquido sobrenadante, ele passa, digamos, ele fica acima da cárdia, de forma que o gás não podendo sair, os animais podem sofrer um quadro de tipanismo grave, e esse tipanismo provocar a morte por um déficit respiratório, ok? Então, com relação aos aspectos gerais do tipanismo, era isso que eu queria falar, e agora nós vamos entrar um pouquinho mais para conhecer esse sintoma. Bom, isso aqui é uma fotozinha para mostrar para vocês que realmente os bovinos produzem muito gás no seu sistema digestivo. Aqui são os experimentos feitos, onde se procura avaliar a quantidade de gás produzida, quais gás que são produzidos, entendeu? E nós podemos dizer que os ruminantes eles produzem gases no rumen por causa do processo digestivo e fermentativo, né? Nós vamos fazer depois lá na frente uma apresentação específica falando sobre a fermentação ruminal. Também que os principais gases produzidos nesse processo é o gás metano e o gás carbônico.
e que, em média, né, segundo o levantamento de pesquisa, um bovino adulto de grande porte, ele pode produzir até 600 litros de gás dia, ok? E só a título de informação para a gente, aqui uma bolsa, né, coletora de gás, e a gente saber que esses gases têm que ser eliminados, e a ausência da eliminação desses gases é que provoca o tipanismo. Bom, vamos lá, né? Para a gente entender tipanismo, nós temos que entender um pouquinho alguns princípios da fisiologia ruminal. Fica fácil falar de tipanismo quando a gente entende um pouquinho como é que o rumen funciona, quais os movimentos do rumen, o que esse movimento do rumen, qual a importância desses movimentos ruminais. Então eu vou tentar simplificar isso para vocês, para a gente poder melhor entender o tipanismo. Bom, então é o seguinte, o rumen tem 3 tipos de movimento, que nós chamamos o movimento de mistura, o movimento de ruminação e o movimento de erugitação, ou também o movimento de arroto. Bom, o que acontece? O alimento no rumen, os alimentos, após ser liberado, eles se encontram no rumen de forma estratificada. Ou seja, o que é isso? Apesar do alimento, todos os alimentos, né, seja parte volumoso, concentrado e água, ir direcionado ao rumen, eles não estão no rumen de uma forma uniforme, não. Eles estão estratificados. De que forma? Bom, na parte de baixo fica a parte mais líquida do alimento, ok? Na parte intermediária fica a parte mais sólida. Na parte mais em cima fica a parte mais fibrosa. E a parte mais superior fica o gás. Então nós temos praticamente, fala-se 3 ou 4 camadas de estratificação ruminal. Que é uma zona líquida, né? É uma zona pastosa, olha, zona líquida, uma zona pastosa, uma zona sólida, que é a parte mais de cima, e uma zona gasosa. Então, essas estratificações ocorrem em função do que? Do movimento de mistura. Então, o movimento de mistura, como ocorre fermentação, e a fermentação ocorre muito aqui embaixo, ou seja, a partir do momento que o rumen vai se contraindo, e essa mistura faz com que essa parte do líquido venha para cima, e como essa parte que tem muito gás, então o gás vai se acumulando. Então, o movimento do rumen, o movimento de mistura do rumen é responsável pela sua estratificação, ou seja, fazer com que a parte líquida fique embaixo, a parte pastosa fique no meio e a parte gasosa fique em cima, ok? Então, essa estratificação ela ocorre por causa do movimento de mistura. Mas o rumen, os ruminantes, ele tem um segundo movimento de mistura, um segundo movimento que nós chamamos movimento de ruminação, ok? Vamos entender lá. Uma vaca come. Depois que ela come, ela fica em pé, paradinho. Se você chegar pertinho e botar o braço, uma mão em cima do flanco, você vai perceber uma onda. Essa onda fica passando e quando ela faz uma compressão na sua mão. Essa onda que passa é o movimento de mistura, ok? Ou seja, o rumen está se contraindo e está fazendo a mistura do alimento, e essa mistura do alimento é que forma a estratificação. Beleza. Aí com 10 minutos aquela vaca começa a ruminar. Entendeu? Se você for olhar depois a vaca ruminando, ela está ruminando, mas se você palpar o flanco dela, você vai observar que ela também está tendo a contração de mistura. Então ela passa a ter 2 movimentos. O segundo movimento que é de ruminação. E essa vaca também, ela está constantemente rotando, botando gás para fora. E aí é um outro ciclo de movimento. Então o ruminante, ele tem 3 ciclos de contrações ruminais que estão ocorrendo de forma contínua e uniforme, entendeu? E independente. Um movimento de mistura, ou seja, que mistura o conteúdo ruminal. Um segundo movimento, que é o movimento de ruminação, entendeu? Aquele movimento que faz que o alimento do rumen retorne para a boca e na boca ele seja novamente mastigado. E tem um terceiro movimento, que é o movimento de erugitação, ou também chamado de movimento de arroto.
Lembrando que esses movimentos têm alguma particularidade. Vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho. Tanto o movimento de mistura como o movimento de ruminação, ambos começam na porção cranial do retículo. Da porção cranial, eles tendem a tomar o saco ventral e daí eles caminham uma onda nesse sentido. O de mistura começa aqui e faz um movimento parecido com esse. E o de ruminação também começa na região cranial do retículo e faz também uma onda de movimento nesse sentido, ok? Já o movimento de erugitação, fala-se que ele começa no saco dorsal, né? O saco dorsal do homem. Ou seja, porque é nessa porção maior que se encontra o gás. Então, o movimento de mistura é isso. O animal fica uma onda de movimento que vai misturando o alimento. O de ruminação, ele começa na porção cranial do retículo, ele faz uma onda de mistura, mas essa onda, quando chega aqui na carga, esse movimento, ele empurra o alimento para a região da carne, ó, aqui é a cardiazinha, é um orifício que fica aqui. O alimento, quando chega aqui sob pressão, a carne relaxa e o alimento retorna à boca e o animal remastiga, entendeu? Esse é o movimento de ruminação. Se lembre que no movimento de ruminação, o que chega aqui na carne é conteúdo sólido, é água, é líquido, é fibra. Então, essa estrutura, quando chegam na região da carne, existe aqui umas células quimioreceptores. Essas células entendem que aqui existe a presença do alimento sólido, então o animal, a carne relaxa e o conteúdo do alimento retorna à boca. Esse é o movimento de ruminação. E o terceiro movimento é o movimento de erugitação. À medida que esse gás é produzido, o gás vai se acumulando no saco dorsal do rumen aqui. A partir de um certo instante, que a pressão desse gás vai aumentando, dá início uma contração ruminal que começa no aumento do saco dorsal, ventral, não, dorsal, do saco dorsal superior, e faz uma onda nesse sentido. Então, o gás, quando vem nesse sentido sob pressão, quando esse gás chega nessa região aqui, que também existem umas células quimioreceptoras que percebe a presença do gás sob pressão, desencadeia o reflexo de relaxamento da carne e aí o gás sai pelo orifício. Então, perceba que tanto na ruminação retorna o alimento, né? E na erugitação o que retorna é o gás. Por quê? Porque ambos são feitos dentro de um mecanismo complexo. Agora veja que coisa interessante. Os movimentos ruminais ocorrem de modo independente do estado normal de saúde. Ou seja, o animal que está em saúde normal são 3 movimentos que estão constantemente ocorrendo de forma independente um do outro. Isso aí a gente tem que ficar bem claro a respeito disso. Porém, a experiência clínica nos ensina que quando qualquer um dos movimentos passa a não funcionar ou funcionar de forma indevida, parece ter um reflexo nos outros dois. Qual seria mais ou menos a explicação para isso? É porque o músculo liso do homem, ele não tem um mecanismo de contração, digamos, intrínseco. Ou seja, todo o processo de contração depende do sistema motor, né, do sistema controlado, do sistema nervoso central, através da ramificação do nervo vago. Então, ou seja, apesar de ser 3 movimentos distintos, com ações diferentes e independentes, quando um desses movimentos passam a ser inibido, parece ter interferência nos outros dois. Por que a gente fala isso? Porque vamos supor o seguinte, uma vaca que ela empanzinou, se ela está com empanzinamento naquele momento, você nota que ela, digamos que ela está tendo um déficit do movimento de erugitação. Mas a gente não vê uma vaca empanzinada ruminando. Você não vê isso, entendeu? Na prática a gente não vê isso, entendeu? Ou você não vê uma vaca empanzinada com os movimentos ruminais ativos. Na maioria das vezes você tem uma hipomotilidade ou até mesmo atomia. Então, apesar dos 3 movimentos serem independentes, cada qual funcionar, cada qual ter a sua função específica, entendeu? Ser independente, parece que quando um movimento é inibido,
acaba tendo reflexo nos outros dois, tá bom? Isso é um dado importante para a gente entender esse mecanismo, entendeu? Pronto. Agora, sabendo um pouquinho, entendendo um pouquinho como é que o rumen funciona, sabendo que nós temos basicamente 3 tipos de movimentos, conhecendo um pouquinho da anatomia do rumen, aqui nós temos aqui a parte do rumen cortada, aqui nós temos o retículo, ó, entendeu? Que é a porção mais cranial. Aqui nós temos o saco do rumen, entendeu? Aqui nós temos o orifício retículo nasal, é por aqui que o alimento, como sabe, retículo, entra no folhoso. E aqui nós temos o esôfago, e o esôfago ele entra no rumen através da cardia. Então essa cardia ela é uma válvulazinha que fica entre no final do esôfago e começo do rumen, onde ela faz o controle tanto da saída do gás ou na saída do alimento. Quando o ciclo é de ruminação, o que retorna é alimento. Quando o ciclo é de eruditação, de arroto, o que retorna é o gás, tá bom? Por isso que são movimentos distintos, né? Vamos lá. Então, conhecendo um pouquinho dos movimentos ruminais, conhecendo um pouquinho dos movimentos do rumen, quais as causas do tipo anísio gasoso? Então, nós podemos dizer que existem 2 causas básicas do tipo anísio gasoso. Lembrando que nós estamos falando aqui só de tipo anísio gasoso. Nós não vamos falar de tipo anísio espumoso. Então, quando é que ocorre o tipo anísio gasoso? Primeira causa, quando ocorre algum processo de obstrução ou um distúrbio da atividade motora do esôfago e da cardia. Pronto. Ou seja, está havendo um processo fermentativo normal. Está se fermentando o alimento, está produzindo gás. O rumen está se contraindo para eliminar esse gás. Ora, se no esôfago tiver aqui uma obstrução do esôfago, se tiver aqui qualquer patologia que esteja obstruindo o esôfago de forma obstrutiva ou um distúrbio da atividade motora, isso pode levar a um tipo anísio. Está com um exemplo bem característico de uma foto de uma necrópsia de uma vaca que morreu, entendeu? Por um gás, que isso é provavelmente de uma laranja, entendeu? Eu já vi casos também. Eu tenho foto de animal engasgado com caroço de manga, mas a gente conseguiu fazer a pescagem do produto. Aqui com certeza foi uma necrópsia do animal que deve ter morrido. Ó, aqui é o esôfago e aqui ó, a laranja entupindo aqui o esôfago. Nesse caso aqui o que acontece? O gás, ó, a entupição, o gás não pode sair. O animal começa a produzir gás e aí começa a dilatar o rumen. Lembrando que aqui passa o diafragma, entendeu? Está diretamente ligado aos pulmões, então a compressão do gás faz uma pressão no diafragma e o animal não consegue expandir os pulmões. Por isso que o animal sente a dificuldade respiratória e se não for tratado rápido pode até levar o animal à morte, ok? Então nós temos como primeira causa do tipo anísio ruminal gasoso são os processos obstrutivos ou um distúrbio na atividade motora do esôfago e também da carne, ok? Bom, e quais as segundas causas do tipo anísio gasoso? Bom, já a segunda causa é bem mais complexa do que a primeira, ok? Na primeira causa nós temos simplesmente um processo obstrutivo, né? Ou obstrução mecânica ou a disfunção motora do esôfago. Agora, a segunda causa do tipo anísio espumoso já envolve uma série de fatores que podem provocar tanto a hipomotilidade como a atonia ruminal. Então, todas as causas, independente da origem, que provoquem uma diminuição dos movimentos ruminais ou uma atonia dos movimentos ruminais, isso causa tipo anísio. Porque, lembrando, entendeu, que quem faz o estímulo da contração, quem contrai a musculatura do rumen, quem faz a pressão para esse gás se deslocar da porção ventral do rumen até a cardia, quem faz essa pressão é os movimentos ruminais. Ora, se o rumen não está se contraindo, essa pressão não consegue ser exercida. Qual é a consequência disso? O rumen fica completamente
cheio de gás, porque esse gás aqui, ó, formado, ele tem que chegar aqui na carga com uma certa pressão para desencadear o estímulo do arroto, ok? Então, se não tem movimentos ruminais que está estimulando, forçando esse gás a chegar aqui com uma certa pressão, então, automaticamente, esse movimento é inibido. Então, todos os fatores que provocam um quadro de hipomotilidade ou atonia ruminal, eles são fatores que desencadeiam o tipanismo. E aqui nós vamos falar sobre muitos deles, tá ok? Então, pronto. Então, vamos falar agora algumas situações, entendeu? Cuja a causa do tipanismo é a hipomotilidade ou a atonia ruminal. Bom, a primeira delas são as de origem alimentar. E aí nós vamos falar nas mudanças bruscas de alimentação. Bom, lembrando que nós sabemos que os ruminantes, seu processo, eles dependem do processo fermentativo. Esse processo fermentativo produz ácidos, produz outras substâncias, e o processo fermentativo, entendeu? Os produtos da fermentação, eles têm uma ação diretamente no estímulo da motilidade ruminal, e a motilidade ruminal, ela tem um estímulo sobre o processo fermentativo. Então, daí que eu vou ter uma certa fermentação ruminal, ela tem uma ação sobre a motilidade, e a motilidade ruminal, ela também exerce um efeito sobre a fermentação, ok? Então, qualquer fator que venha quebrar, entendeu, esse equilíbrio da fermentação ruminal, ele pode provocar uma parada ruminal. E o rumen parou, se instala o tipanismo, ok? Aí vamos citar alguns exemplos. Nas indigestões simples, cuidado, indigestão simples não é intoxicação. O que é uma digestão simples? Digestão simples é um processo pela qual, onde os animais vinham acostumados com uma dieta, e você, de uma hora para outra, você faz uma mudança brusca de dieta. Aquela mudança de dieta automaticamente levou uma composição de micro-organismos diferentes no rumen. Essa composição, consequentemente, alterou os padrões dos ácidos graxos formados, e isso pode provocar uma quebra na motilidade ruminal, induzindo um quadro de tipanismo, tá ok? Então, é muito comum, eu vejo muita gente, às vezes, me procurar e dizendo que, maninho, minha vaca está intoxicada, hein? Mas intoxicada porque tudo é alguma coisa diferente? Não, a vaca não comer foi mesmo. Eu digo, cuidado. Então, será que não, se você uma vaca está comendo todo dia uma quantidade volumosa, uma quantidade concentrada, e se você não mudou a ração nela, não tem por que a vaca estar intoxicada. Às vezes o produtor bota alguma coisa a mais, ele bota algum excesso de concentrado, e a vaca acaba quebrando esse equilíbrio da fermentação, e quebrou esse equilíbrio, altera o padrão de mortalidade. A indigestão simples é o caso mais comum. Agora nós temos duas situações extremas, que é a acidose ruminal e a alcalose ruminal, entendeu? Ou seja, se você está acostumado a dar uma determinada quantidade de volumoso e concentrado para uma vaca, por exemplo, concentrado formado por milho e soja particularmente. Então, quando você aumenta um pouquinho da ração, então você pode ter um desequilíbrio na fermentação ruminal, e esse equilíbrio provocar o que nós chamamos de indigestão simples. Mas se você passa a fornecer uma ração com muito amido, com muita mandioca, então o excesso desse amido pode provocar um quadro ruminal, uma doença que nós chamamos de acidose ruminal. E a acidose ruminal, gente, quem já viu a acidose ruminal, vê como ela causa um quadro agudo de tipanismo. Então, tanto digamos, o pH do rumen, né? Como nós falamos que a fermentação age na motilidade, temos que entender que o pH do rumen, ele já é um produto do seu processo fermentativo. Então, sempre quando nós temos um quadro de uma acidose ruminal forte ou uma alcalose ruminal forte, ambos os casos a gente tem uma parada de rumen e um quadro de tipanismo bem grave, entendeu? Eu já vi as duas situações. Eu já vi vaca intoxicada por milho, entendeu? Que na verdade não é intoxicada, né? Desculpa.
Já vi vaca que teve acidose, no caso, não é intoxicação, isso é uma indigestão. Eu já vi caso de acidose ruminal, entendeu? E provoca um quadro de tipanismo grave, como também já vi um quadro de alcalose ruminal por excesso de soja, entendeu? Então, ambas as situações alteram demais o pH do rumen e essa alteração tende a fazer com que os animais tenham um quadro de parada de ruminação. E como eu falei antes a partir do momento quando a motilidade do rumen é inibida, então advém o processo do tipanismo. Então, aqui lembrando que aqui são os fatores, entendeu, de origem alimentar. É quando o alimento, entendeu, ele pode desencadear uma quebra no equilíbrio fermentativo. Esse equilíbrio fermentativo pode alterar a motilidade ruminal, com quadro nós chamamos de hipomotilidade ou atonia. Ambas as situações podem provocar um quadro de tipanismo. Mas também existem outras causas, segundas causas que podem afetar a motilidade do rumen. Nas lesões traumáticas do retículo por corpos estranhos. E aqui nós temos as reticulites traumáticas, as retículos peritonites traumáticas, as retículos pericardites traumáticas, a indigestão vagal. Aqui são todas situações onde o corpo estranho perfurante, eles perfuram o retículo e aí pode provocar pericardites, ou seja, inflamação da camada externa do coração, pode inflamar o peritônio, eles podem danificar o nervo vago. Esse corpo estranho, eu já vi um quadro muito interessante de um corpo estranho dentro do parênquima hepático de um bovino. Então, tudo isso pode acontecer. Vamos voltar aqui a foto, lembrando que aqui nós temos o retículo, aqui nós temos o coração, entendeu? Bem aqui pertinho nós temos o fígado. Então, o corpo estranho perfurante, ele pode perfurar o retículo, veja aqui a setinha, ele pode pegar o coração, ele forma uma pericardite, ele pode perfurar o fígado, formando uma hepatite traumática, ele pode pegar o peritônio, somente o peritônio, o nervo vago, ele passa aqui, o nervo vago, ele chega aqui por baixo do retículo, e aqui ele vai se disseminando, entendeu? Através de todo o rumen, que é o nervo responsável pelos movimentos ruminais. Então, quando esse corpo estranho tende a perfurar, onde esse nervo chega na sua ramificação, você pode ter uma lesão de aderência, e essa lesão de aderência é justamente no canto de ramificação do nervo vago, e aí desenvolve um quadro que nós chamamos de indigestão vagal, entendeu? Quase sempre isso aqui está sendo conivente com a área de aderência reticular, por um processo traumático. Eu vou mostrar um caso lá na frente, que eu já tive a oportunidade de conhecer, tá bom? Então, lembrando que aqui são as situações onde nós podemos ter tipanismo por uma questão da hipomotilidade ou atonia ruminal. Então, todas essas lesões traumáticas aqui, entendeu? Ela tende a provocar um quadro de diminuição dos movimentos ruminais, entendeu? Tanto seja ele de natureza, de mistura, de ruminação e de eruptação, ok? Bom, nos processos de obstrução do omaso e abomaso, quem já viu isso, vou mostrar a foto para vocês. Processo de obstrução do omaso e de abomaso também são os dois outros compartimentos pré-extintos ruminantes. Esses órgãos, quando estão compactados ou obstruídos também, eles tendem a provocar um quadro de timpanismo. Eu tive dois casos muito interessantes de compactação de omaso, todos dois com timpanismo bem proeminente, entendeu? Nos processos obstrutivos e dolorosos nos intestinos, entendeu? Daí porque no começo eu falei que é bom toda a vida diante de um quadro de tipanismo, a primeira coisa que nós devemos pesquisar como clínico é avaliar se o tipanismo ele é primário, ou seja, se o processo patológico está instalado no rumen ou se aquele tipanismo não é secundário. Porque sempre que você tem processos obstrutivos no intestino,
e eu vou mostrar duas fotos para vocês, dois de pirofito benzoário que eu tive a oportunidade de ver. Todos os dois estavam combinando com um quadro de tipanismo crônico, e aí muitas vezes isso é muito parecido. O pessoal sempre acha que é saco de plástico, a vaca não está defecando, porque com o meu saco de plástico, eu digo, não é vaca, saco de plástico no homem, ele fica rodando, entendeu? Ele pode até provocar uma infecção, mas eu nunca vi, entendeu? Já fiz umas 15 a 20 ruminotomia. Quase é muito comum você encontrar saco de plástico, mas nunca vi obstrução intestinal, entendeu? Por saco de plástico. Até hoje não, né? Eu não vi. Bom, e alguns quadros de intoxicação, algumas intoxicações, elas também podem provocar o tipanismo, entendeu? São casos mais difíceis de ocorrer. Mas na prática, entendeu? Essas três são mais importantes. Ou seja, o distúrbio de natureza alimentar, as lesões provocadas no retículo, são reticulite traumáticas e suas consequências, os processos obstrutivos dolorosos, homase e abomase, e os processos de obstrução do intestino. Esses processos, todos eles culminam com um quadro de diminuição dos movimentos ruminais, e a partir do momento que os movimentos ruminais são diminuídos, advém um processo de tipanismo. Lembrando que o tipanismo gasoso tem duas causas. Ou a causa é esôfago, ou seja, obstrução do esôfago, ou um distúrbio da sua atividade, ou então as causas que nós estamos falando agora são as causas que provocam uma diminuição dos movimentos ruminais, que nós chamamos de hipomotilidade, quando esses movimentos estão diminuídos, ou uma atonia, quando eles estão praticamente parados, entendeu? Mas é bem raro você encontrar um animal com atonia ruminal. É muito comum a gente encontrar um animal com hipomotilidade. É muito comum a gente ver isso aí. E quais são os outros sintomas associados ao tipanismo, né? Nós estamos falando que o tipanismo não é uma doença. O tipanismo ele é um sintoma, mas às vezes ele também aparece vinculado a outros sintomas. Por exemplo, a extensão do saco dorsal do homem é o principal, né? É isso aqui, ó. Você percebe que aqui nós temos o flanco do animal, a região do flanco. Você percebe que essa parte aqui está bem cheia, bem abaulada. E quando você faz uma percussão aqui, você percebe a presença de gás em quantidade. Então, essa é a característica mais que todo mundo conhece, que a vaca está empanzinada. Essa é a principal. Mas também o animal pode ter anorexia. Normalmente o animal empanzinado não come. Ele também não rumina, ausência de ruminação, entendeu? Isso é quando o tipanismo, digamos, ele tende a ser moderado a grave. Às vezes, o tipanismo de forma leve, o animal pode ter alguma ruminação. Salivação, se for um tipanismo, digamos, mais grave, tipanismo por obstrução, por engasgo, por obstrução do esôfago, por alguma fruta. Então, é muito comum as obstruções do esôfago provocam muita salivação, o desconforto abdominal, a dor provocada pelo estiramento do órgão, entendeu? A dificuldade respiratória com respiração ofegante de boca aberta, o animal está lá com a boca aberta, respirando, você nota que o animal está angustiado, isso porque, como eu falei antes, lembrando o que acontece, aqui ó, de lado do homem está o diafragma, que é o músculozinho, e depois do diafragma está o pulmão, o parênquima pulmonar. Ou seja, e a partir do momento em que o órgão começa a crescer por excesso de gás, então o órgão que ele vai tomar mais espaço é justamente o do pulmão. Então ele faz pressão no pulmão e o pulmão não consegue se dilatar para poder absorver o ar. Por isso que o animal, quando se gasa, fica logo angustiado, fica logo com dificuldade de respirar, justamente por causa disso, tá bom? Vamos lá. Bom, outra dificuldade, diarreia no tipanismo de origem alimentar. Olha que interessante. Como é que um tipanismo pode provocar uma diarreia e um tipanismo pode provocar uma constipação? Duas coisas distintas. Por causa disso, ó. Se eu tenho, por exemplo,
um quadro de uma acidose ruminal, eu posso ter um tipanismo com diarreia. Mas se eu estou diante de uma obstrução intestinal, eu vou ter um tipanismo com constipação, com o contrário, entendeu? Então, o clínico tem que ficar muito atento a isso, entendeu? Toda vida, quando você vê o animal com tipanismo, você tem que primeiramente, após a anamnese e durante o exame clínico, você buscar logo a primeira pergunta: esse tipanismo ele é ruminal ou ele é secundário? Se ele for ruminal, qual seria as possíveis causas? E se ele for secundário, qual seria as possíveis causas? Entendeu? Lembrando que os distúrbios de natureza digestiva, os processos obstrutivos e dolorosos do intestino, ele combina também com a atonia ruminal ou hipomotilidade ruminal, que acaba também produzindo tipanismo. Daí porque nós podemos ter tipanismo com diarreia, no caso das acidoses ruminais, e podemos ter o tipanismo com constipação, no caso das obstruções intestinais. Porém, normalmente, o tipanismo, quando ele é de origem ruminal, normalmente ele tende a ser um tipanismo mais grave, entre o grave a moderado, entendeu? É normalmente o que acontece. Aqui, por exemplo, se você ver, por exemplo, vou pegar exemplo bem clássico, o tipanismo de uma acidose ruminal e o tipanismo de uma reticoperitonite. A da acidose, ele sempre, normalmente, é um tipanismo mais grave, entendeu? O animal ele tende a encher mais, o rumen fica mais dilatado, entendeu? Já o tipanismo, das pericardites, reticoperitonite, esse tem que ser um tipanismo mais brando, tá? Ok? Há essa diferençazinha aí, até para a gente poder ter essa comparação. Bom, após falar um pouquinho do tipanismo, após falar dos 3 movimentos ruminais, após falar que o tipanismo ele pode ser, a causa pode estar no esôfago, ou a causa pode estar na falha dos movimentos ruminais. Aqui nós falamos quais são as causas que esse movimento pode ser inibido. Nós temos aqui os fatores alimentares, né? A mudança brusca na dieta, com a digestão, a acidose luminosa. Falando também no caso das perfurações do corpo estranho. Gente, lá na frente eu vou fazer vídeos falando sobre cada uma dessas doenças. Sobre a reticulite, reticopericarditis, ingestão vagal. A gente vai fazer muita coisa boa aí pela frente, tá bom? Os processos obstrutivos intestinais, omase, bomate, tudo isso são processos patológicos que acabam provocando uma falha nos movimentos ruminais e com isso advindo a tipanismo. Bom, e agora eu vou passar para vocês algumas das situações vividas na minha vida cotidiana. Bom, aqui foi um caso, o primeiro caso que eu acompanhei do animal que teve uma obstrução do omase e abomase. Olha, aqui foi um animal que nós diagnosticamos uma impactação do omase. Esse animal é tão interessante que na costela direita, quando você palpava a costela direita, você sentia a projeção do omase pelo toque retal, era bem característico. O omase é um animal que a gente viu que não tinha solução, foi sacrificado, foi necropsiado. E aqui a foto da estrutura foliada, do folhoso, repleta de material seco e compactado, entendeu? E esse animal, o animal tinha compactação de omase, abomase, e tinha um certo grau de tipanismo, entendeu? Ou seja, o problema estava aqui, do lado direito, entendeu? Mas o animal que tinha um tipanismozinho aqui, tá bem proeminente, ok? E eu também tive um outro caso também de obstrução de omase, abomase, que também combinou com tipanismo, entendeu? Mas normalmente são tipanismos leves, tá ok? Aqui, já foi um caso de um tipanismo moderado, tipanismo mais grave. Você percebe aqui, pelo abaulamento aqui, né, da fossa paralobar esquerda. Aqui foi um animal que teve uma obstrução de esôfago por uma manga. Esse caso aqui a gente conseguiu fazer, tá aqui um colega Caetano com um pescador, a gente conseguiu retirar essa manga, foi rápido. Entendeu? Eu tenho até uma sequência de fotos, mas eu achei que não é interessante mostrar não, só mesmo a questão do tipanismo.
Aqui, gente, foi uma das rotomias que eu fiz, e aqui mostrando para vocês como é que a gente faz ruminotomia aqui no Ceará, entendeu? Aqui é uma cerca, ó. Aqui é uma cerca. E como a gente no campo, quem tem brete, a gente usa carroça, tá vendo? Ó? Aí a gente pega aqui uma carroça, aí os cabeçalhos aqui servem, entendeu? Como brete. Normalmente com essa carroça aqui, ela tinha os cabeçalhos pequenos, a gente amarrou aqui numa coluna, entendeu? E aqui a cerca, a gente amarra o animal na cerca. Mas quando os cabeçalhos é grande, eu já fiz uma anatomia que os cabeçalhos aqui a gente passava da cerca aqui, ó, entendeu? Aí, ou seja, você usa a carroça como brete. Bota o animal aqui na cerca, amarra, vem com a carroça, encosta a carroça atrás, e aí serve como um brete para você fazer uma anatomia. Aqui foi um caso interessante. Aqui foi um animal de um quadro característico, um tipanismo crônico recidivante. O que é isso, tipanismo crônico? É aquela vaca que sempre está tipânica, mas esse tipanismo ela vai oscilando ao longo do dia, entendeu? E normalmente é aquela vaca que um dia come bem, e aí no outro dia não come, depois come melhor uma coisinha, entendeu? Ou seja, existe uma variação diária no consumo que está ligado também a uma variação diária do tipanismo. Gente, isso é característico do tipanismo crônico recidivante, que tem como causa as aderências retículo-peritoneal. Eu não vi, eu acho que eu operei 3 casos, foi 3 casos, essa vaca a gente operou, mas ela morreu pouco tempo depois. 3 casos que eu operei, todos eram com sintomas, tipanismo crônico recidivante, todas 3, aderência retículo-peritoneal. Resultado, que acho que em pouco tempo os animais morrem, né? Ele não consegue, porque normalmente são animais que às vezes já está magro, quando você é chamado, animais que já não tem boa reserva orgânica, entendeu? E aí, sempre lembrando que é um processo, sempre eu vou fazer depois uma apresentação para vocês sobre as ruminotomias. Eu vou falar especificamente como fazer, entendeu? Como se decidir. Primeira coisa é saber que a ruminotomia sempre é um processo exploratório, entendeu? Então essa aqui é a vaca do Cleudo, eu falei com ele, expliquei direitinho, Cleudo, isso aí a gente pode abrir, eu posso resolver o problema, e a vaca daqui 3, 4 dias está bem, está comendo, está ruminando, ou então eu abri e dizer, Cleudo, vou fechar, mas essa vaca vai morrer. Realmente essa vaca tem uma aderência reticular bem proeminente, tem até já uma área de um nódulo de fibrose numa porção do retículo, que aí no caso não foi resolvido. Então aqui ó, é um caso também de tipanismo crônico recidivante. A causa foi uma aderência retículo-peritoneal, uma vaca que tem variação diária de consumo, que a gente não conseguiu resolver. Aqui, gente, foram 2 casos, bem interessantes, não sei se alguém já viu isso aqui. Isso aqui são aglomerados dessa forma que nós chamamos de filo pito-bezoário. Alguns chamam de filo bezoário ou pito bezoário, quando ele é só pelo, é pilo, quando ele é partícula vegetal, é filo, ou então normalmente você tem a junção do pelo com a fibra. Então, 2 casos que eu acompanhei, ó, que são 2 casos de obstruções intestinais, entendeu? Ó, aqui o animal com filo pito bezoário, obstrução intestinal, aqui já foi uma necrópsia, entendeu? Ó, o animal tinha um tipanismo leve crônico, ou seja, segundo o protocolo, sempre estava com tipanismo, entendeu? Anorexia total, ela estava com um dia que não comia, entendeu? Obstrução intestinal, entendeu? Aqui foi um caso já bem característico. Outro caso aqui que eu também peguei, um animal também, que também já estava com um dia que não comia, ó. Aqui, gente, é porque não está para ver a foto, mas aqui, ó. Aqui, gente, daqui para cá é a largura da alça intestinal, entendeu? Ó. Aqui é a alça intestinal. E essa estrutura aqui, ó, é onde a alça vinha passando e o objeto vinha dilatando, ó. E aqui, ó, é a alça normal. Você imagine a dor que isso induz, né? Então, esse animal também já estava com dia que não comia, estava com anorexia total, entendeu? Também, quando cheguei, deixa eu ver se eu me lembro desse caso, esse que nós optamos pela necrópsia também, que a gente viu que é animal que não tinha mais solução, e aí nós encontramos também um caso do filo bezoário. Aqui, quando se abre, fica uma estrutura de pelo com fibra de alimento, entendeu? Provoca esses quadros. Então, vejam que aqui se está diante
de um processo lá no intestino, entendeu? Que acaba provocando um caso bem característico de um tipanismo, entendeu? Por isso nós precisamos ter muito cuidado, ficar muito atento, fazer uma boa anamnese, fazer uma boa exploração clínica dos animais. É importante fazer palpação retal, é importante saber se o animal vem defecando, entendeu? Se está tendo algum conteúdo fecal, tudo isso é importante para você concluir o diagnóstico, entendeu? Então aqui também foi outro caso de um tipanismo leve, mas tipanismo crônico, entendeu? Cujo diagnóstico necrofobia, obstrução intestinal, o animal também estava na neurexia total, entendeu? E por último, eu vou falar um pouquinho dos tratamentos, né? É muito complexo falar sobre tratamento tratamento sobre tipanismo, até porque o tipanismo, né, falando antitipanismo, ele é causa, entendeu? O tipanismo, ele é sintoma, ele é um sintoma que pode aparecer nas N doenças, uma série de doenças. Então, de forma geral, o que nós temos que entender é o seguinte, que na maioria dos casos de tipanismo, quando se resolve a causa principal, o tipanismo, ele, por natureza, ele serve. Exemplo, nas acidoses, nas alcaloses, nas ingestões simples, entendeu? Toda essa questão de natureza alimentar, quando o animal, você corrige a dieta, quando o animal volta a um equilíbrio fermentativo, o tipanismo por si só, ele se resolve. O cuidado maior, entendeu? Tem que ser com aquele tipanismo de forma aguda, no caso aí, as obstruções intestinais, com o corpo estranho, o animal tem acesso de comer uma fruta, um pedaço, uma manga, uma laranja, então um pedaço de batata, entendeu? Nesse caso aí, a gente tem que tomar cuidado, e aí nós temos 2 procedimentos diante dos casos graves, entendeu? Que é, ou você fazer uso do trocata, né? Que é um aparelhozinho que você faz aqui um pouquinho de tracotomia, bota um pouquinho de anestésico. Ele é um aparelho que ele tem tipo uma chave de fenda com uma baiazinha. Você fura e tira a parte de cima e fica o trocado, fica o orifício. E aí você consegue tirar o gás para aliviar a pressão que o gás faz nos animais que estão passando por um déficit respiratório. Outra alternativa é você pegar uma sondazinha, né? Você pega um pedaço de madeira, faz um buraquinho, bota na boca do animal e bota uma mangueira de 2, 3 centímetros até o homem, entendeu? E essa mangueira, se o tipanismo sendo gasoso, aí você consegue tirar o gás de forma imediata. Então, de forma que o que a gente tem que falar sobre tratamento de tipanismo é somente isso, entender que o que nós temos que fazer aqui são as emergências, né, que é o uso do trocado, ou então o uso da sonda, que está aqui uma foto que eu tirei na internet. Se bem que aqui a sonda aqui me parece mais com finalidade nutritiva, deve estar dando alguma solução aqui no animal, entendeu? Mas você pode usar a mangueira somente com suspeitar de um tipanismo gasoso, ou então você faz o uso do trocado para isso são situações para você aliviar a pressão do gás de forma imediata, inicial. Mas normalmente você só consegue reverter o tipanismo total quando a causa do tipanismo for resolvida. Por exemplo, diante de um caso desse aqui, ó, do animal que tem uma digestão vagal, o animal que tem um quadro onde ele tem uma aderência crônica reticular, cuja aderência deve estar provocando um quadro de déficit de movimento, ela sempre vai viver eternamente com esse estômago decimal, com esse estômago desse tipanismo crônico restritivo, tá bom? De forma que era isso que eu queria apresentar para vocês sobre o tipanismo, entendeu? E depois nós vamos falar um pouco mais sobre essa doença, vamos falar um pouco mais sobre acidose, alcalose, entendeu? Retículo traumático. A gente vai fazer vídeos apresentando a vocês para entender melhor essas patologias. Nesse momento, o que nós queremos deixar mais a nível de conhecimento é o tipanismo, ter noção primária de tipanismo, para lá na frente a gente ter um entendimento melhor, tá ok? De forma que eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.